Havia um segredo enterrado no fundo da cozinha da fazenda Boa Vista, e ele cheirava a canela, a cravo e a promessas quebradas. Ninguém sabia exatamente quando Leonora havia aprendido que o fogo pode ser amigo ou algoz, tudo dependia de quem o controlava. Desde menina, ela entenderá que a cozinha era o único lugar no mundo onde ela mandava de verdade. Ali, entre o vapor que subia das panelas de barro e o perfume dos temperos que suas mãos conheciam de cor, o mundo lá fora, com suas hierarquias cruéis, seus coronéis arrogantes e suas leis feitas por homens que nunca precisaram cozinhar para sobreviver, parecia distante o suficiente para não doer tanto. Era o ano de 1873, e o Brasil do Segundo Reinado tinha um jeito peculiar de fazer as pessoas acreditarem que estavam livres enquanto as acorrentava com a discrição. A fazenda Boa Vista ficava nos arredores de Campinas, naquela região do interior paulista onde a terra vermelha guardava histórias que ninguém ousava contar em voz alta. Era uma propriedade respeitável, com seus cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava, uma casa principal de paredes grossas caiadas de branco, alpendre de madeira escura e um jardim que a matriarca da família, Dona Perpétua, cultivava com a mesma seriedade com que cultivava suas opiniões sobre tudo e todos. Leonora havia chegado àquela fazenda aos 12 anos, filha de um tropeiro que perderá tudo numa partida de cartas e numa seca que não pediu licença. Seu pai a confiara aos cuidados da família Mendonça como forma de quitar uma dívida que nunca deveria ter existido, e ali ela cresceu entre o calor da cozinha e o frio da invisibilidade social. Não era escrava. Isso Dona Perpétua fazia questão de deixar claro para qualquer visita que chegasse à fazenda, mas também não era livre da maneira que a palavra exigia. Era algo intermediário, aquela condição escorregadia que o Brasil do século XIX inventou com a maestria de quem nunca quer assumir a culpa pelo que faz. Ela aprendeu a cozinhar com Benedita, uma mulher de sabedoria antiga que temperava os pratos com histórias e as histórias com silêncio. De Benedita, Leonora herdou não apenas as receitas, mas a capacidade de ler as pessoas pelo que elas pediam para comer. Um homem que insistia em carne bem passada geralmente tinha algo a esconder. Uma mulher que pedia doces no meio da tarde estava, via de regra, sofrendo de uma saudade que não sabia nomear. E a família Mendonça, com seus apetites complicados e suas refeições tensas ao longo dos anos, havia ensinado a Leonora mais sobre natureza humana do que qualquer livro poderia ter feito. Mas nada, absolutamente nada, havia preparado para o dia em que Augusto Valente cruzou o portão da fazenda Boa Vista. O nome Valente era pronunciado nos arredores de Campinas com um misto de respeito e rancor. A família Valente e a família Mendonça tinham uma história longa e tortuosa, daquelas que começam num desentendimento sobre terras, se complicam com uma herança disputada e terminam, ou nunca terminam, na verdade, com gerações inteiras acreditando que ódio é uma herança tão legítima quanto qualquer propriedade. Dona Perpétua cuspitava ao chão quando alguém pronunciava o sobrenome. Os trabalhadores mais velhos baixavam a cabeça e mudavam de assunto. E Leonora, que havia aprendido a existir nos espaços entre as palavras das outras pessoas, sabia que aquele era um tema proibido com a seriedade das coisas que nunca foram ditas, mas sempre foram sentidas. Foi numa tarde de março, quando o calor ainda não havia decidido se ficava ou ia embora, que ela o viu pela primeira vez. Ela estava no quintal, colhendo folhas de louro para o ensopado do jantar, quando ouviu passos firmes na entrada da fazenda. Havia algo na cadência daqueles passos que a fez parar. Não era o ritmo apressado dos mensageiros, nem a passada lenta dos visitantes que chegavam para negócios. Era um caminhar de quem sabe que vai encontrar resistência e decidiu não se importar com isso. Augusto Valente tinha 32 anos e carregava em cada gesto a marca de alguém que havia crescido aprendendo que o mundo não se abre para quem pede, apenas para quem insiste. Filho mais velho de Coronel Henrique Valente, havia herdado do pai a fazenda vizinha, as dívidas emocionais de uma família que confundia orgulho com caráter, e uma solidão que ele mesmo não sabia que existia porque nunca havia parado tempo suficiente para olhar para dentro. Ele havia vindo para negociar. Ou assim dizia. A verdade, aquela verdade que só o tempo e a proximidade revelam, era que Augusto havia vindo porque seu pai estava morrendo, e as últimas palavras do velho coronel Henrique continham um pedido que era, ao mesmo tempo, uma confissão tardia e uma tentativa desesperada de reparação. Antes de partir, ele queria que os Valente e os Mendonça fizessem as pazes. E o instrumento dessa paz, segundo a lógica brutal daquele tempo, seria um casamento. Leonora não soube disso naquela tarde de março. Ela apenas colheu suas folhas de louro e observou, por entre as ripas do cercado do quintal, aquele homem que caminhava como se o mundo devesse desculpas a ele. Sentiu algo que não soube nomear,
Não era admiração, não era medo, não era nenhuma das emoções que ela conhecia o nome. Era mais como o pressentimento que antecede uma tempestade, aquela certeza estranha de que o ar vai mudar, que algo pesado está por vir, e que não há nada que se possa fazer a não ser esperar. Ela voltou para a cozinha. Jogou as folhas de louro na panela. E tentou, sem muito sucesso, esquecer os passos que havia ouvido. Naquela noite, o ensopado ficou com gosto de inquietação. E a vida na fazenda Boa Vista nunca mais seria exatamente a mesma. A manhã seguinte chegou carregada de umidade e de segredos mal disfarçados. Leonor acordou antes do sol, como sempre fazia, e foi para a cozinha com aquela sensação persistente de que algo havia mudado no equilíbrio da fazenda, como quando uma pedra é jogada num lago tranquilo e mesmo depois que as ondas somem, a água nunca mais está exatamente no mesmo lugar. Ela acendeu o fogão a lenha, colocou a água para ferver e começou a preparar o café da manhã com os movimentos automáticos de quem conhece tão bem uma rotina que o corpo a executa enquanto a mente vaga por outros territórios. E a mente de Leonora, naquela manhã, vagava sem pedir licença para lugares que ela não costumava frequentar. Havia rumores. Sempre havia rumores na fazenda Boa Vista, entre os trabalhadores, nas conversas de alpendre, nos cochichos das mulheres que vinham buscar leite pela manhã. Mas os rumores daquela manhã tinham um peso diferente. Tinham o peso de coisas que estão prestes a se tornar verdade. Ela ouviu, sem querer, a conversa entre Dona Perpétua e sua filha mais velha, Isaura, ali na sala de jantar enquanto servia o café. A senhora da casa falava em voz baixa, mas aquela voz baixa tinha a intensidade das coisas ditas com dentes cerrados. Ele quer negociar as terras da divisa, disse Isaura, com aquele tom de quem tenta amenizar uma notícia ruim. O pai dele está muito doente. Dizem que não passa do inverno. Não me interessa o que o coronel Henrique tem ou não tem, respondeu Dona Perpétua, e Leonora, que já havia aprendido há muito tempo a fazer-se invisível nesses momentos, continuou a arrumar a mesa com movimentos cuidadosos. O que aquela família plantou, que colham. Não é da minha conta. Mas, mãe, se ele veio pessoalmente ou por carta, a resposta é a mesma. Os valentes podem ficar com as terras deles e nos deixar com as nossas. O silêncio que se seguiu tinha a textura do não dito. Leonora pegou a bandeja vazia e foi embora da sala antes de ouvir mais, porque havia aprendido que certas conversas machucam mais quando você as ouve até o fim. Mas a tarde trouxe o que a manhã havia apenas sugerido. Augusto Valente voltou. Desta vez, foi recebido na varanda por Dona Perpétua em pessoa, e Leonora, que passava pelo corredor lateral com uma cesta de roupas para lavar, ouviu os primeiros compassos de uma conversa que seria, ela pressentiu, o início de algo impossível de deter. O senhor entende que não é uma questão simples, disse Dona Perpétua com a frieza cuidadosa de quem escolhe cada palavra como escolhe fruta no mercado. Só o que está firme, sem manchas, difícil de contestar. Eu entendo muito bem, senhora, respondeu Augusto, e havia na voz dele algo que Leonora não esperava. Não havia arrogância. Havia cansaço. O tipo de cansaço que se acumula durante anos de carregar o peso de uma história que você não escolheu. Eu não vim aqui para reabrir feridas antigas. Vim porque é o que precisa ser feito. O que precisa ser feito, repetiu Dona Perpétua, com a ironia sutil de quem viveu tempo suficiente para saber que as pessoas geralmente definem como necessário aquilo que é conveniente para elas. Leonora não parou para ouvir o resto. Seguiu seu caminho, com a cesta nos braços e aquela sensação crescente de que havia algo naquela voz masculina, naquela combinação estranha de determinação e exaustão, que ela não conseguia simplesmente ignorar. Os dias seguintes foram de uma tensão silenciosa que se espalhava pelos cômodos da fazenda como fumaça. Augusto Valente foi instalado no quarto de hóspedes a pedido de Dona Perpétua, que havia decidido, com a pragmaticidade severa de sempre, que ter o inimigo dentro de casa era melhor do que tê-lo fora, onde ele poderia fazer mais estrago. Era uma lógica cruel, mas era uma lógica. E assim Leonora passou a cruzar com ele. Não era algo que ela escolhia. Era simplesmente a geometria inevitável de dois seres dividindo o mesmo espaço. Ela cruzava com ele no corredor pela manhã, quando ele ia para a varanda e ela para a cozinha. Ela o via pela janela da cozinha quando ele caminhava pelo terreiro, mãos atrás das costas, olhando para o cafezal com aquela expressão concentrada de quem está resolvendo um problema que ninguém mais vê. E às vezes, apenas às vezes,
quando ela servia o jantar e os demais membros da família já haviam saído da sala, ela percebia que ele ficava sentado à mesa por um momento a mais do que o necessário. Numa daquelas noites, ele disse: "Esse feijão está diferente." Leonora parou. Era a primeira vez que ele falava diretamente com ela, e havia na simplicidade da observação uma abertura que ela não sabia muito bem como receber. "Diferente como?" ela perguntou, sem saber bem por que havia perguntado. "Melhor", ele disse. E havia no jeito como pronunciou a palavra algo que soava menos como um elogio à comida e mais como uma declaração sobre algo que ele ainda não havia encontrado as palavras certas para dizer. Leonora levou os pratos e foi embora. Mas levou também aquela única palavra, melhor, guardada num lugar do peito que ela normalmente mantinha bem fechado. A rotina da fazenda continuava. O galo cantava, o café crescia, Dona Perpétua fiscalizava, Isaura suspirava pelos seus próprios sonhos adiados, e os trabalhadores carregavam o peso de dias que se pareciam uns com os outros. Mas havia agora uma variável nova nessa equação cotidiana, e Leonora, que era boa com cálculos de uma natureza que os livros nunca ensinavam, sabia que uma variável nova muda tudo, mesmo que você finja que não. Ela ficou sabendo, através de Geraldo, o vaqueiro mais velho da fazenda que sabia de tudo e não falava de quase nada, que Augusto Valente havia ficado noivo 3 vezes nos últimos 10 anos. E que as 3 vezes o noivado havia sido desfeito, por razões diferentes que no fundo eram a mesma razão. Ele era um homem que não sabia, ou não conseguia, deixar entrar. Geraldo disse isso sem julgamento, como costumava dizer as coisas. E Leonora guardou também essa informação, sem saber ainda para que serviria. A cozinha continuava sendo seu reino. Mas o reino havia ganhado uma fronteira que ela não havia autorizado. Foi a chuva que começou tudo. Não a chuva de tempestade, que vem anunciada por raios e obriga todos a correrem para dentro. Essa todo mundo vê chegar. Foi a chuva fina e persistente de uma tarde de abril, aquela que aparece sem fanfarra e fica, e fica, e fica, até que o mundo inteiro parece estar molhado por dentro e por fora. Leonora estava na varanda dos fundos, consertando um cesto de palha com agulha e linha grossa, porque havia coisas na fazenda que precisavam ser consertadas e ela havia aprendido desde cedo que esperar que alguém fizesse era uma estratégia pouco confiável. A chuva caía mansamente no terreiro, transformando a terra vermelha em algo que cheirava começo. Esse cheiro específico de chuva em terra seca que parece sempre uma promessa de alguma coisa que ainda não tem nome. Ela não ouviu quando ele chegou. Apenas sentiu a presença, aquela alteração sutil no ar quando alguém está perto, e levantou os olhos do cesto. Augusto estava encostado no batente da porta dos fundos, como se houvesse chegado ali sem intenção de ficar descoberto, no processo, que não queria ir embora. Tinha nas mãos um livro fechado, o que sugeria que havia saído de algum lugar da casa onde estava tentando ler sem muito sucesso. "A senhora se importa?" ele perguntou, com um gesto vago indicando o banco de madeira do outro lado da varanda. Era uma pergunta que não precisava de resposta. A varanda era da fazenda, não dela, e ambos sabiam disso. Mas ele havia perguntado do mesmo jeito. E havia nisso, Leonora percebeu depois, um respeito que ela não estava acostumada a receber. "Não me importo", ela disse. Ele sentou. Abriu o livro. Ficou assim por um tempo, e Leonora voltou ao seu cesto, e a chuva continuou sua conversa suave com a terra, e por um longo momento nenhum dos dois disse nada. Era um silêncio diferente dos silêncios que Leonora conhecia. Na cozinha, o silêncio era ausência, a ausência de barulho entre uma tarefa e outra. No quarto de Dona Perpétua, quando ela ia limpar, o silêncio era vigilância, o silêncio de quem está ouvindo tudo mesmo quando parece que não. O silêncio daquela varanda era outra coisa. Era o silêncio de 2 pessoas que ainda não sabem o que são uma para a outra, mas que estão, sem perceber, começando a descobrir. "Você lê?" ele perguntou, de repente, sem levantar os olhos do livro. Leonora fez uma pausa na costura. "Leio", ela disse. "Benedita me ensinou. E o padre Gonçalves, quando ele ainda vinha rezar missa aqui." Ele finalmente levantou os olhos do livro. Havia nele uma expressão que Leonora levou um momento para identificar. Era surpresa. Não a surpresa desrespeitosa, não aquela que diz "mas como você sabe isso?", com um subtexto cruel. Era surpresa genuína de quem encontra algo que não esperava e ficou contente por ter encontrado. "O que você lê?", ele perguntou.
O que tiver, ela respondeu, com uma honestidade simples. Aqui não é fácil encontrar livro. Mas quando encontro, leço até o fim. O que você achou do livro que leu por último? Ela pensou por um momento. O último livro que havia encontrado, emprestado por Isaura sem que a moça soubesse muito bem por que o havia emprestado, era um romance de José de Alencar. Ela havia lido à luz de vela, devagar, saboreando cada página como se soubesse que não haveria outro logo. Achei que as pessoas do livro vivem vidas mais largas do que a gente, ela disse. Mas no fundo sentem as mesmas coisas. Houve um silêncio depois disso. E então ele fez algo que ela não esperava. Ele fechou o livro que estava tentando ler. Ela pode ver que era algo sobre direito agrário, do tipo de leitura que não é escolhida por prazer, e disse: Isso é a coisa mais exata que alguém me disse sobre literatura em muito tempo. A chuva continuou. O cesto foi ficando consertado. E eles conversaram, não muito, não com a intensidade das grandes revelações, mas com aquela leveza cautelosa de quem está aprendendo a confiar no chão antes de dar o próximo passo. Ela soube, naquele entardecer, que ele havia crescido em Campinas mas estudado em São Paulo, numa faculdade de direito que ele frequentara mais por dever do que por vocação. Que o pai, o velho coronel Henrique, era um homem que expressava afeto através de exigências e aprovação através do silêncio, o que é talvez a forma mais confusa de amar que existe. Que Augusto havia voltado para a fazenda da família após a formatura porque havia, em algum lugar dentro dele, uma lealdade que ele não sabia muito bem separar do peso. E ele soube, naquele entardecer, que ela havia chegado à fazenda quando ainda era menina e havia construído ali, com as próprias mãos e os próprios erros e as próprias receitas, algo que se parecia com um lar, mesmo que esse lar pertencesse a outros. Nenhum dos dois disse nada sobre isso diretamente. Mas as conversas que importam raramente são as que dizem tudo diretamente. Quando a chuva parou e o céu ficou daquele laranja escuro de fim de tarde, Leonora recolheu o cesto e foi para dentro. Na soleira, ela parou por um instante, não o bastante para que fosse notável, apenas o bastante para que fosse real, e disse, sem se virar: Tem bolo de fubá na cozinha. Se o senhor quiser. Ela foi embora antes que ele respondesse. Mas ele foi buscar o bolo. E havia nesse gesto simples, atravessar o corredor até a cozinha de uma casa onde ele era tecnicamente um intruso, algo que nenhum dos dois verbalizou, mas que ambos sentiram como o fechamento de uma distância que antes parecia intransponível. A cozinha cheirava a fubá e a chuva que ainda escorria das beiradas. E por um momento breve, tenso e precioso, os dois ficaram em lados opostos da mesma mesa, com um pedaço de bolo entre eles, e o silêncio tinha uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores. Tinha a qualidade das coisas que estão prestes a começar. A paz tem sempre uma duração medida, e em lugares como a fazenda Boa Vista, onde o passado circulava pelos corredores com a familiaridade de um morador antigo, essa duração costumava ser mais curta do que o necessário. Foi Isaura quem primeiro percebeu. Isaura tinha 26 anos e uma agudeza de observação que ela escondia atrás de uma aparência distraída, porque havia aprendido desde cedo que as mulheres que parecem não estar prestando atenção geralmente ficam sabendo demais. Ela viu o jeito como Leonora deixava a bandeja do café um pouco mais caprichada nos dias em que Augusto estava à mesa. Viu o jeito como ele, nas raras ocasiões em que entrava na cozinha para pedir água, ficava um momento a mais do que o necessário encostado na ombreira da porta. E viu, acima de tudo, a mudança sutil na postura de Leonora, algo no porte, no modo como ela se movia pelo espaço, que falava de uma pessoa que havia descoberto que alguém a estava vendo, realmente vendo, talvez pela primeira vez. Isaura não disse nada para a mãe, mas guardou. A revelação que mudou tudo veio numa noite de quinta-feira, quando Dona Perpétua chamou Leonora para a sala de costura, um cômodo pequeno e preciso, onde a senhora da casa costumava tratar dos assuntos que não eram para ouvidos gerais. Leonora entrou sem saber o que a esperava e saiu de lá com o chão escorregado sob os pés. O plano, que Dona Perpétua apresentou com a objetividade cirúrgica de quem não está pedindo opinião mas cumprindo uma formalidade ao informar, era o seguinte: Augusto Valente havia proposto um acordo. As terras da divisa, aquelas que os Mendonça e os Valente disputavam há décadas, que tinham sido objeto de processos, de ameaças, de noites mal dormidas por 2 gerações, seriam formalmente divididas de maneira equitativa. As dívidas cruzadas entre as famílias seriam canceladas. E em troca de tudo isso, em troca da paz que o velho coronel Henrique tanto desejava antes de morrer,
o acordo seria selado da maneira mais antiga e definitiva que existia. Um casamento. Com quem? Leonora perguntou, e havia na voz dela uma calma que era apenas a superfície de algo muito mais agitado por baixo. Dona Perpétua a olhou com aquela expressão que misturava pena genuína e praticidade absoluta. Com você, ela disse. Foi o que ele pediu. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de uma frase que muda o sentido de tudo que veio antes dela. Leonora não gritou. Não chorou. Não fez nenhuma das coisas que o choque às vezes provoca. Ficou em pé no meio da sala de costura, com as mãos juntas na frente do avental, e sentiu, com aquela clareza terrível das compreensões que chegam tarde demais ou cedo demais, que sua vida inteira havia sido construída sobre um terreno que nunca fora realmente dela. Por que eu? Ela perguntou, porque era a única pergunta que fazia sentido. Porque ele pediu, Dona Perpétua repetiu, como se isso fosse uma resposta. E no Brasil de 1873, em muitos sentidos, era. O que Leonora não sabia, o que ela só descobriria muito mais tarde, quando as peças do quebra-cabeça se encaixassem com aquela crueldade específica da retrospectiva, era que Augusto não havia escolhido ela ao acaso. Não era apenas uma conveniência ou uma decisão fria de negócio. Havia algo mais naquilo, algo que ele ainda não havia tido a coragem ou a clareza de nomear, nem para ela nem para si mesmo. Mas naquele momento, tudo que Leonora sabia era que um homem havia decidido sua vida sem lhe perguntar. E que ela, que havia construído o único domínio que possuía, o domínio da cozinha, da comida, do cuidado cotidiano, estava sendo retirada desse domínio e colocada numa outra categoria, sem escolha. Ela foi para a cozinha naquela noite e ficou sentada no banco de madeira junto ao fogão apagado por um longo tempo. O fogo havia morrido horas atrás, mas o calor das brasas ainda irradiava fracamente, e ela ficou ali, absorvendo aquele calor que estava indo embora, pensando numa palavra que nunca havia precisado tanto examinar quanto naquele momento. Obrigada. Ela sabia o que a palavra significava. Havia sido obrigada a muitas coisas ao longo da vida. A trabalhar, a calar, a agradecer por coisas que não eram favores, a ocupar o espaço exato que os outros determinavam para ela. Mas casar. Casar era diferente. Casar era de uma ordem de permanência que as outras obrigações não tinham. E casar com ele, com aquele homem que havia ficado na varanda sob a chuva e perguntado o que ela lia e comido bolo de fubá com a naturalidade de quem atravessa uma distância sem perceber que está fazendo algo extraordinário, era uma crueldade de um tipo específico. Porque agora havia algo ali que não existia antes, algo frágil e não nomeado, e esse algo havia sido capturado e transformado em contrato antes que ela pudesse sequer decidir se queria. Na manhã seguinte, ela o viu no corredor. Ele parou. Ela parou. E havia entre eles, agora, o peso de uma coisa que ambos sabiam e nenhum havia escolhido da mesma forma. Eu precisaria que a senhora soubesse, ele disse, com uma voz que era mais baixa do que o habitual, que não foi. Ele parou. Recomeçou. Que há razões. Sempre há razões, ela respondeu. E foi embora. Mas as mãos, por dentro do avental, tremiam levemente. Os dias que se seguiram foram feitos de uma matéria estranha, nem paz nem guerra, mas aquele espaço em suspensão entre as duas coisas, onde cada gesto carrega mais peso do que o cotidiano costuma suportar. Leonora continuou cozinhando. Era o que ela sabia fazer, e mais do que isso, era o que ela havia descoberto que podia controlar quando tudo mais parecia escorrer pelos dedos. Ela fazia o arroz, o feijão, os doces de festa, as geleias de goiaba que Dona Perpétua mandava dar de presente para as famílias vizinhas, e havia em cada prato uma precisão deliberada, como se através da comida ela pudesse afirmar: eu ainda existo, eu ainda decido alguma coisa, eu ainda sou alguém que tem um ofício e não apenas um destino. Augusto, por sua vez, passou a sair mais cedo pela manhã, montando a cavalo para visitar os trabalhadores das terras vizinhas e conversar sobre o acordo com os intermediários que o coronel Henrique havia enviado de Campinas. Ele voltava na hora do almoço com aquele cansaço nas costas que não é apenas do corpo, mas é de carregar responsabilidades pesadas demais para um único par de ombros. Eles não conversavam mais. Ou melhor, trocavam as palavras estritamente necessárias, com a polidez de dois estranhos que sabem que não são mais exatamente estranhos e não sabem mais exatamente o que são. Era uma distância deliberada, construída com cuidado por ambos, e havia nessa distância deliberada uma intimidade paradoxal,
Somente duas pessoas que de algum modo se importam uma com a outra se dão ao trabalho de manter uma distância tão cuidadosamente medida. A data do casamento havia sido fixada para o início de junho. Pouco menos de 2 meses. Isaura, que havia ficado em silêncio por dias, procurou Leonora uma tarde enquanto ela separava ervas na despensa. Fechou a porta atrás de si com aquele gesto de quem tem algo a dizer e quer garantir que só o destinatário vai ouvir. Você sabe que pode recusar, disse Isaura, com uma voz que tentava soar firme e saía um pouco mais trêmula do que ela pretendia. Leonora continuou separando ervas. Manjericão de um lado, alecrim de outro. Posso? Ela perguntou, sem ironia, mas sem inocência. Isaura ficou quieta por um momento. Porque ambas sabiam a resposta. Pode era uma palavra que pertencia a um tipo de liberdade que nem todas as mulheres daquele tempo e daquele lugar possuíam com a mesma plenitude. E Leonora, que havia chegado àquela fazenda como filha de dívida, que havia construído sua existência inteira dentro dos limites do que lhe era permitido, Leonora poderia recusar da mesma forma que um pássaro pode ficar na gaiola. Tecnicamente, a opção de sair existe, mas o mundo lá fora é uma questão mais complexa do que simplesmente abrir a porta. Eu poderia tentar falar com minha mãe, disse Isaura, e havia no tom dela uma culpa que ela carregava mais tempo do que aquele assunto específico. Não precisa, Leonora disse. E havia na resposta uma dureza que não era frieza, era proteção. Proteção de si mesma, de um tipo que ela havia praticado a vida toda. Mas naquela noite, tarde, quando a fazenda havia se recolhido no sono pesado das pessoas que acordam antes do sol, Leonora fez algo que não costumava fazer. Ela saiu pela porta dos fundos e foi sentar no mesmo banco da varanda onde, semanas antes, ela e Augusto haviam ficado sob a chuva. O céu estava limpo. As estrelas tinham aquela presença generosa das noites de interior, onde não há luz de cidade para apagá-las. E Leonora ficou olhando para cima com aquela sensação específica de ser muito pequena diante de algo muito grande, que pode ser angustiante ou libertadora dependendo do dia, e naquele dia eram as duas coisas ao mesmo tempo. Ela não ouviu os passos, mas sentiu, mais uma vez, a alteração no ar. Não consegue dormir, disse Augusto. Não era pergunta. Ele estava de pé na soleira da mesma porta onde havia estado semanas atrás. Ela não se virou. O senhor também não, ela respondeu. Ele veio sentar no banco, não no outro lado desta vez, mas no mesmo banco, guardando entre eles a distância exata de 2 palmos. O bastante para ser respeito, pequeno o suficiente para ser outra coisa também. Por um longo tempo, nenhum dos dois disse nada. As cigarras cantavam. Uma coruja interrogava algum lugar longe. O café dormia no escuro do cafezal. Eu quero que a senhora saiba, ele disse finalmente, e havia na voz uma cuidado que ele normalmente não colocava nas palavras, que não é o que parece. O que não é o que parece? Ela perguntou. O pedido... Ele disse. A decisão. Eu sei o que você deve estar pensando. E eu não culpo. Mas há coisas que... Ele parou de novo. Era um homem que havia passado anos num curso de direito aprendendo a articular argumentos e havia descoberto, naquele banco de varanda, que os argumentos que importam resistem às palavras. Eu queria ter pedido diferente. Eu queria ter pedido de outra forma. Leonora se virou para ele. Era a primeira vez, desde que soubera do acordo, que ela olhava diretamente. Por que não pediu, então? Ela disse, e a voz estava mais quieta do que acusatória. Ele demorou um pouco mais para responder do que o necessário. Porque eu não sabia se a senhora diria sim. O silêncio que veio depois disso foi diferente de todos os outros. Era um silêncio que continha uma admissão, não de culpa exatamente, mas de algo mais complicado. De um homem que havia feito algo errado pelo motivo errado que era, no fundo, o motivo mais humano possível, o medo. Se você tivesse perguntado, ela disse, depois de um tempo, eu não sei o que teria respondido. Ela foi para dentro. E levou consigo a dúvida que ele havia plantado, não sobre ele, mas sobre ela mesma. Sobre o que ela quereria, se pudesse querer livremente. Sobre o que ela sentiria, se pudesse sentir sem ter que pesar cada sentimento contra o risco que carregava. Se você está assistindo a essa história e sentindo o peso dessas escolhas, fique conosco, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. Maio chegou com a seriedade das coisas que não pedem licença.
As chuvas pararam. O céu ficou alto e seco, aquela tonalidade azul profundo do inverno que se aproxima no interior paulista, e o ar carregava aquela qualidade específica de clareza que torna tudo mais nítido, as cores, os sons e especialmente os sentimentos que a gente tenta não examinar de perto. A notícia chegou numa manhã de terça-feira. O coronel Henrique Valente havia morrido. Augusto ficou sabendo pela boca do mensageiro que chegou ao galope antes do café da manhã, e Leonora, que estava na cozinha quando ele passou pelo corredor em direção ao quarto para se preparar para a viagem até Campinas, viu apenas um relance. O bastante para ver que havia algo diferente na postura de um homem quando a última pessoa que ele precisava provar algo para ele mesmo não existe mais no mundo. Ele partiu sem café. Ela mandou, por Geraldo, um embrulho com pão, queijo e rapadura para a viagem, porque havia jeitos de cuidar que não precisavam de permissão nem de explicação. Ele ficou fora por quase 2 semanas. E nessas 2 semanas, com aquela ausência estranha que só faz sentido quando você percebe que havia se acostumado com uma presença, Leonora entendeu algo que havia estado evitando entender. Ela havia começado a gostar dele. Não era a palavra certa, ou talvez fosse a palavra certa e o momento errado, ou talvez o momento e a palavra fossem os dois errados e o sentimento fosse o único que estava no lugar. Era o tipo de gostar que não pede para existir e por isso é o mais difícil de negar, porque você não deu um passo na direção dele, ele simplesmente se instalou enquanto você não estava prestando atenção. Ela tentou converter esse entendimento em raiva. A raiva era mais útil, mais manejável, mais honesta no sentido de que não criava expectativas impossíveis. Havia razões suficientes para estar com raiva. Ele havia aceitado um arranjo que a usava como moeda de troca, havia concordado com uma estrutura que tirava dela escolha, havia chegado à fazenda como um intruso em terreno alheio e havia ficado de um jeito que ela não havia autorizado, não no espaço físico, mas no espaço interno. Naquela câmara reservada que ela havia aprendido a manter rigorosamente fechada. A raiva existia. Mas ao lado dela, com uma teimosia irritante, existia outra coisa. Isaura, que havia observado tudo isso com aquele silêncio aguçado de quem sabe mais do que demonstra, sentou com Leonora numa tarde e disse, sem preâmbulo: "Você sabe que eu gostaria de ter outra saída para te oferecer." Leonora estava descascando o inhame. Continuou descascando. "Eu sei," ela disse. "Se dependesse de mim." "Não depende," Leonora interrompeu, gentilmente. "E tudo bem." Mas não estava tudo bem, e as duas sabiam disso, e havia nesse tudo bem pronunciado com firmeza a coragem específica de quem aprendeu que sobreviver às vezes requer fingir que o que dói não está doendo. Quando Augusto voltou, veio diferente. Era difícil definir exatamente em que. A morte do pai havia feito algo, não havia partido, porque ele era um homem sólido demais para se partir facilmente, mas havia retirado dele uma camada de rigidez que Leonora percebeu que havia sempre estado lá, entre ele e o mundo, como uma armadura tão antiga que já havia se tornado parte do corpo. Ele a procurou no segundo dia depois de voltar. Ela estava no quintal, estendendo lençóis no varal, e ele veio parado ao lado dela com aquela desajeitadez estranha de um homem que não é tímido mas está numa situação para a qual não encontrou ainda a linguagem adequada. "Preciso agradecer," ele disse. "O pão?" ela perguntou, sem parar de estender os lençóis. O gesto, ele corrigiu. E havia na correção uma delicadeza que foi mais direto ao alvo do que qualquer declaração elaborada teria sido. Ela o olhou. "Meu pai," ele disse, com uma voz que ficou um pouco menor nas últimas sílabas, "não era um homem fácil. Mas era o único pai que eu tinha." Leonora soltou o lençol que segurava e ficou olhando para ele com aquela atenção total que ela dava às coisas que precisavam ser vistas de perto. "O meu também não era," ela disse. "Mas a gente ama o que tem." Foi uma frase simples. E às vezes as frases simples são as que chegam mais fundo, porque não tem muros de complexidade para se esconder. Algo passou entre eles naquele momento. Não um toque, não uma declaração, não nada que o Brasil de 1873 pudesse processar facilmente. Apenas aquele reconhecimento de que havia, entre duas histórias diferentes, um ponto de convergência, aquela dor específica de ter amado alguém que não sabia bem como ser amado, e ter feito isso mesmo assim. Mas aquela noite trouxe também o que o dia havia tentado adiar. Dona Perpétua convocou os dois para a sala de visitas, com Isaura e um escriba de Campinas que havia acompanhado Augusto no regresso. Os papéis estavam na mesa. O acordo estava escrito. A data estava marcada.
Leonora sentou numa cadeira e olhou para as folhas que determinavam seu futuro com aquela caligrafia precisa de tabelião, e sentiu, com uma simultaneidade que a deixou desorientada, duas coisas completamente opostas: a raiva antiga de não ter sido consultada, e algo novo, algo que ela não queria nomear ainda porque nomear tornaria real, e real tornaria irreversível. Ela assinou. Não porque não tinha escolha, ou não apenas por isso, mas porque havia, enterrada sob todas as camadas de obrigação e medo e história, uma parte dela que havia tomado uma decisão própria, silenciosa e teimosa como as raízes de uma árvore que crescem onde podem, não onde é conveniente. Ela foi para a cozinha e ficou em pé diante do fogão por um longo tempo, sem acender o fogo. E pela primeira vez em muitos anos, chorou. O dia do casamento chegou com o sol da manhã que tem aquela implacabilidade específica das datas que você não pode adiar. A fazenda Boa Vista havia sido preparada com o cuidado severo que Dona Perpétua dedicava a todas as coisas que precisavam ter boa aparência para o mundo: flores de jardim nos vasos da sala de entrada, as toalhas bordadas sobre as mesas, o piso de madeira encerado até refletir. Os trabalhadores haviam sido dispensados para o dia, e as poucas famílias vizinhas que haviam sido convidadas chegaram com aquela mistura de curiosidade e desconforto que acompanha qualquer evento que todos sabem ser mais uma negociação do que uma celebração. O padre Gonçalves, mais velho, mais curvado, mas ainda com aquela voz que havia atravessado décadas de missas e batizados e enterros, havia chegado de manhã cedo e ficado tomando café na sala como se tentar preencher o ar pesado com a normalidade dos rituais cotidianos. Leonora se preparou sozinha. Isaura havia tentado ajudar, havia batido na porta do quarto com um vestido que havia sido da própria mãe na juventude, azul acinzentado como o céu de inverno, mas Leonora havia pedido um momento, apenas um momento, e esse momento havia se estendido até que ela se preparou da forma que precisava se preparar, com a mesma calma deliberada com que se preparava para qualquer outra coisa importante. Penteou o cabelo, dobrou o colar herdado de Benedita em torno do pescoço, respirou fundo 1, 2, 3 vezes. E então foi. A cerimônia foi curta. O padre Gonçalves falou as palavras que precisavam ser faladas, com aquela entonação de quem sabe que as palavras em si carregam um peso que independe do contexto. Os convidados ficaram em silêncio com a solenidade misturada de curiosidade. Dona Perpétua ficou de pé ao lado de Isaura com uma expressão que tentava ser satisfação e ficava presa em algum lugar entre o alívio e uma culpa que ela provavelmente não reconheceria como tal. Augusto ficou de pé ao lado de Leonora e não disse nada além do que o ritual requeria. Mas ela sentiu, durante toda a cerimônia, que havia algo diferente nele, uma tensão que não era a tensão de alguém que está fazendo o que quer, mas também não era exatamente a de alguém fazendo o que não quer. Era a tensão de um homem que está no limiar de algo que ainda não sabe nomear e que sente o peso disso de um jeito que as palavras ainda não alcançam. Aceita? Ela disse sim. Ele disse sim. E foi feito. Os convidados aplaudiram com aquele aplauso educado que se aplaude quando não se sabe muito bem o que está celebrando. O padre abençoou. O vinho foi servido. As conversas começaram a preencher o silêncio com a eficiência das conversas que existem principalmente para evitar que o silêncio fale. E então aconteceu o que ninguém esperava. Um homem que Leonora não reconheceu imediatamente entrou pelo portão da fazenda com aquele tipo de urgência nos passos que não pede desculpa por chegar na hora errada porque está convicto de que chegou no momento exato. Era Rodrigo, o irmão mais novo de Augusto, aquele de quem ele raramente falava, e quando falava era com cuidado de quem manuseia algo que pode quebrar. Rodrigo havia chegado de Campinas com papéis. Com advogados. Com a expressão de alguém que havia esperado anos por um momento específico e havia decidido que aquele era o momento. Ele disse, diante de todos, que o testamento do coronel Henrique havia sido encontrado, o testamento real, não o que havia sido apresentado antes, mas um anterior, mais antigo, lavrado no momento em que o velho coronel talvez ainda não havia decidido que queria fazer as pazes com os Mendonça. E nesse testamento, as terras da divisa eram deixadas integralmente a Rodrigo, não a Augusto. O que significava que o acordo, todo o acordo, incluindo o casamento que havia acontecido há menos de uma hora, havia sido construído sobre um chão que não existia. O silêncio que tomou conta da sala de visitas da fazenda Boa Vista naquele momento era de um tipo que Leonora nunca havia experimentado antes. Era o silêncio de um chão que desaparece sob os pés. Ela olhou para Augusto. E o que viu não foi o que esperava ver. Não era surpresa. Não era a expressão de um homem que está sendo apanhado numa traição. Era algo mais complexo, mais doloroso,
era a expressão de alguém que sabia que havia uma versão desta história que tornava tudo errado, e que havia apostado que essa versão não viria à tona, e que havia perdido. Você sabia, ela disse. Não era a acusação. Era a compreensão de algo que muda tudo que veio antes. Ele não respondeu de imediato. E o silêncio dele foi a resposta. Se esse momento chegou direto no seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Você não está sozinho nessa. Porque Leonora ficou parada no meio da sala de visitas enfeitada com flores que ela mesma havia colhido naquela manhã, com o vestido azul acinzentado de outra mulher, com o colar de Benedita no pescoço, e sentiu o peso de uma palavra que havia pronunciado uma hora antes. Sim. Ela havia dito sim. Mas o chão sobre o qual aquele sim havia sido construído era uma mentira, ou no mínimo, era uma meia-verdade, que às vezes é o tipo de desonestidade mais difícil de perdoar porque não tem a coragem de ser inteira. Ela foi para a cozinha. Não por hábito, ou não apenas por hábito, mas porque era o único lugar da casa que sentia que ainda era dela. E ali, com as mãos apoiadas na beira da pia de pedra, ela ficou olhando pela janela para o cafezal que continuava existindo com a indiferença tranquila das coisas que não sabem de casamentos nem de testamentos nem de corações partidos. E pela segunda vez em poucas semanas, mas de um modo completamente diferente, chorou. Os dias que se seguiram ao casamento foram os mais longos que Leonora havia vivido. Havia uma ironia amarga na situação. Ela agora era, nos papéis e perante a lei, Senhora Valente. Havia adquirido um sobrenome, um status, uma posição que a sociedade de Campinas reconheceria com aquele respeito automático que ela nunca havia tido antes, e tudo isso havia chegado embalado numa mentira que ela ainda não havia decidido o que fazer com. Augusto havia ficado na fazenda. Não havia onde ir, num sentido prático. A Fazenda Valente estava em disputa, os advogados de Rodrigo haviam colocado tudo em suspenso com a eficiência burocrática do sistema judicial do Império, e enquanto o processo não se resolvia, Augusto estava numa posição que tinha a incomodidade específica das pessoas que fizeram algo errado por um motivo que eles mesmos não conseguem explicar de forma satisfatória. Ele tentou falar com ela no segundo dia. Leonora estava na horta, colhendo tomates, e ouviu os passos dele se aproximando com aquela cadência que ela havia aprendido a reconhecer, diferente dos outros passos, diferente da forma como todos os outros se moviam pela terra da fazenda. Ela continuou colhendo tomates. Eu preciso explicar, ele disse, de pé a alguns passos de distância. Não precisa, ela respondeu. Preciso, ele insistiu, e havia na insistência algo que era menos teimosia e mais desespero quieto. Porque o que aconteceu não foi... Ele parou. Recomeçou. O testamento que meu irmão apresentou é real. Mas também é real que meu pai me disse, nas últimas semanas de vida, que queria que eu conduzisse o acordo. Que ele havia mudado de ideia sobre muita coisa. Que havia coisas que precisavam ser reparadas. Leonora colocou os tomates no cesto com aquela atenção desnecessariamente cuidadosa de quem está se concentrando em algo pequeno para não ter que lidar com algo grande. E você acreditou nele, ela disse. Não era pergunta. Sim. Mas não me disse. Pausa. Não, ele admitiu. Por quê? E dessa vez o silêncio foi diferente. Foi o silêncio de um homem que conhece a resposta e sabe que ela não é boa o suficiente e vai dizê-la mesmo assim porque é a única honestidade que lhe resta. Porque eu tinha medo que se eu dissesse, você não aceitasse. E eu... Outra pausa, mais curta, mais carregada. Eu queria que você aceitasse. Leonora se levantou. Pegou o cesto. O olhou por um momento com aquela expressão que não era raiva nem perdão, mas era alguma coisa no meio, uma coisa que ainda não tinha nome certo. A diferença entre querer e fazer, ela disse, com uma voz que estava mais quieta do que ele merecia e mais firme do que ela sentia, é que o querer é fácil. Todo mundo quer. O que conta é o que você faz com o que quer. Ela foi embora. E ele ficou parado na horta com aquela frase ecoando de um jeito que nenhum argumento jurídico, nenhuma cláusula de contrato, nenhuma estratégia de negociação jamais havia ecoado dentro dele. A casa ficou pesada naquela semana. Dona Perpétua havia se recolhido ao quarto com uma daquelas enxaquecas diplomáticas que surgem quando a realidade insiste em ser mais complicada do que o planejado. Isaura circulava pelos cômodos com aquela culpa silenciosa de quem sabe que poderia ter feito algo diferente e não sabe bem o que. E Leonora cozinhava, porque a comida precisava ser feita, porque a fazenda precisava continuar,
porque havia nas obrigações cotidianas uma estrutura que segurava o dia quando o dia ameaçava se desmontar. Mas havia noites. Havia noites em que ela ficava acordada no quarto novo, o quarto maior, que havia sido arrumado para o casal com aquele cuidado constrangido de quem prepara um palco para uma peça que todos sabem que está com o roteiro errado, e ficava olhando para o teto com aquele tipo de pensamento que não pede licença para chegar. Ela pensava em Benedita, que havia morrido há 5 anos com aquela serenidade de quem havia vivido tudo o que precisava viver. Benedita havia amado uma vez, havia perdido cedo, e havia construído sua existência inteira ao redor daquela perda, não de forma triste, mas de forma que transformava o amor perdido em algo que continuava nutrindo, como a raiz de uma árvore que continua alimentando outras plantas mesmo depois de seca. Você vai amar muitas vezes, Nora, Benedita havia dito uma vez, chamando-a pelo apelido que só ela usava. Mas cada vez é de um jeito que só existiu aquela vez. Não troca uma pela outra. Cada uma é ela mesma. Leonora ficava acordada pensando no que havia sentido sob a chuva, no bolo de fubá, nas conversas da varanda. Pensando em como uma coisa pequena pode ser muito grande quando você não tem muito, e como uma coisa grande pode ser muito pequena quando é construída sobre o errado. E pensava, com a honestidade brutal que só existe no silêncio da madrugada, se havia alguma diferença real entre ser obrigada a querer e descobrir que queria de qualquer jeito, quando o resultado era o mesmo. Foram as mãos dele que mudaram tudo. Não as palavras. Embora ele tivesse tentado as palavras, várias vezes, com graus variados de articulação e fracasso. Não os gestos grandiloquentes que os romances de época costumam exigir. Foram as mãos. As mãos de Augusto Valente numa manhã de julho fria, quando Leonora havia saído para acender o fogão da cozinha antes do sol e havia tropeçado no degrau quebrado do corredor, caindo com o joelho no chão de madeira. Ela estava se levantando sozinha, como sempre fazia, como sempre havia feito, quando sentiu aquelas mãos. Não segurando, não carregando, não fazendo o gesto excessivo de quem precisa demonstrar que está ajudando. Apenas oferecendo. Um suporte quieto, firme, que dizia, estou aqui, mas você decide se usa ou não. Ela usou. Ficou de pé. Tirou as mãos das dele. Disse que estava bem. Mas havia algo diferente no jeito como caminhou até a cozinha depois disso, algo um pouco menos guardado, um pouco menos blindado. Os dias depois daquele tropeço foram de uma abertura cautelosa, como quando você começa a abrir uma janela que estava fechada há muito tempo e abre devagar para ver se o ar que entra vai ser bom ou vai ser um vento que derruba as coisas. Ela começou a deixar o café da manhã na mesa com uma xícara a mais. Ele começou a perguntar, ao voltar das visitas às terras, se havia algo que ela precisasse. Não com a condescendência do provedor, com a simplicidade de quem está aprendendo que cuidar é uma direção, não uma hierarquia. Uma tarde, ela o encontrou na cozinha olhando para as panelas com aquela expressão de quem nunca havia prestado atenção nisso antes. Posso ver como você faz? Ele perguntou. Ela o olhou por um momento. Era um pedido incomum. Na lógica daquele tempo e daquele lugar, a cozinha era território feminino, e um homem perguntando para entrar nele carregava uma série de implicações que ela ainda estava processando. Para quê? Ela perguntou. Para entender, ele disse, com uma simplicidade que era, ela percebeu depois, a verdade mais direta que ele havia dito desde que chegara à fazenda. Ela ensinou. Não foi uma cena extraordinária, não havia música de fundo, não havia declarações, não havia nada que o mundo em volta reconheceria como dramático. Era apenas uma mulher ensinando um homem a temperar feijão, corrigindo a quantidade de sal com a precisão de quem sabe o que está fazendo, e ele ouvindo com a atenção de alguém que está aprendendo não apenas a cozinhar, mas a prestar atenção. E no meio daquilo, no meio do vapor e do feijão e do sal a mais que ele havia colocado, ela disse, sem planejar. Você poderia ter me perguntado. Ele abaixou a colher. Eu sei, ele disse. Se você tivesse me perguntado, diretamente, sem o acordo, sem o arranjo, eu não sei o que teria respondido. Mas teria sido minha resposta. Ele ficou quieto por um longo tempo. E então... Você quer me dizer agora? Era uma pergunta que vivia num espaço estranho entre o passado e o presente, entre o que havia sido feito errado e o que poderia ser feito diferente, entre o arranjo que os havia colocado ali e a escolha que cada um poderia ainda fazer dentro daquele arranjo. Leonora o olhou. Havia ali um homem que havia errado, não de maldade, mas do jeito específico como as pessoas erram quando têm medo e agem antes de pensar,
quando querem algo e tomam o atalho porque o caminho real parece impossível. Um homem que havia perdido o pai, estava perdendo a fazenda, e havia encontrado naquela mulher ao lado de um fogão de lenha algo que ele não sabia nomear, mas sabia que não queria perder. Havia também, e ela sabia disso agora, havia semanas sabendo, uma mulher que havia construído sua vida dentro dos espaços que os outros deixavam para ela e havia descoberto, contra sua vontade e contra toda a prudência que a experiência havia ensinado, que sentia alguma coisa. A disputa de Rodrigo pelo testamento havia ido para os tribunais de Campinas. Os advogados debatiam. O processo se estenderia por meses, talvez anos. E enquanto isso, a fazenda Boa Vista continuava, os cafezais continuavam, o fogão continuava, e duas pessoas que haviam chegado a um mesmo ponto por caminhos completamente diferentes tinham que decidir o que fazer com o espaço entre elas. Ainda é cedo, ela disse finalmente, voltando ao feijão, para responder a essa pergunta. Mas você vai responder, ele disse. E não era exigência. Era esperança, aquela forma específica de esperança que reconhece a possibilidade mas não a exige. Alguma hora, ela disse. Quando eu souber. E havia nisso um futuro. Não um futuro garantido, não um futuro fácil, mas um futuro que ela estava, pela primeira vez, participando de construir. O feijão ficou perfeito naquela noite. E havia na mesa, às 8 horas da noite, numa fazenda do interior paulista no ano de 1873, 2 xícaras de café e a possibilidade de que o que havia começado errado poderia, com o tempo e com a honestidade e com as escolhas que ainda estavam por vir, tornar-se algo que valia a pena. O inverno de 1873 passou devagar, como passam todos os invernos que guardam coisas importantes dentro deles. O processo nos tribunais de Campinas durou mais do que os advogados haviam prometido, como sempre acontece com as coisas que envolvem terras e família e o orgulho ferido de homens que cresceram acreditando que o mundo lhes devia algo. Rodrigo lutou com a determinação de quem espera muito tempo por uma vitória, e Augusto defendeu sua posição com a calma de alguém que descobriu, ao longo daquele processo, que havia coisas mais importantes do que ganhar. Num dia de setembro, quando o inverno havia finalmente começado a ceder e o ar cheirava aquela mistura específica de terra seca e café que marca o fim de uma estação, Leonor estava na varanda dos fundos costurando quando Augusto chegou da cidade. Ela o ouviu antes de o ver. Ouviu a cadência dos passos, aquela cadência que ela havia aprendido a distinguir entre todos os outros sons da fazenda, aquela que chegava com o peso específico de um dia que havia sido difícil mas não havia sido derrotante. Ele sentou ao lado dela. Não no outro lado do banco, ao lado, os 2 palmos de distância que haviam sido, durante meses, a medida exata do que havia entre eles. O processo foi resolvido, ele disse. Ela não parou de costurar. Como? Rodrigo ficou com metade das terras da divisa. Eu fico com a outra metade. Pausa. Não é o que meu pai queria. O que seu pai queria era impossível, ela disse, com aquela gentileza prática que é o tipo de verdade que só se diz para as pessoas que você se importa de verdade. Ele queria reparar décadas num ato. Não é assim que funciona. Não, ele concordou. Não é. O sol estava descendo. As cigarras retomavam seu turno. Algures no cafezal, um trabalhador cantava em voz baixa uma canção que Leonora conhecia desde criança. Uma canção que Benedita havia cantado enquanto descascava legumes. Uma canção sobre rios que chegam ao mar e sobre como o mar nunca fica cheio. Eu pensei muito, disse Augusto, com aquela voz que ele usava quando estava dizendo a coisa que precisava ser dita, não a coisa que seria mais fácil dizer. Sobre o que você disse. Que poderia ter perguntado diferente. Eu sei que você pensou, ela disse. E eu quero perguntar agora. Ele virou levemente na direção dela. Não sobre o acordo. Não sobre as terras. Sobre o resto. Ela parou de costurar. Sobre o resto, ela repetiu. Sobre se você quer ficar. Uma pausa curta. Não porque precisa. Não porque foi o que ficou combinado. Mas se você quer. Era a pergunta que ela havia esperado e temido ao mesmo tempo, porque as perguntas que realmente importam são sempre assim, guardam dentro delas as 2 coisas ao mesmo tempo. Leonora ficou em silêncio por um momento. Olhou para a costura nas mãos. Olhou para o cafezal que estava começando a perder as últimas folhas velhas para o vento de setembro. Olhou para o banco onde havia ficado tantas vezes, onde havia chovido enquanto eles conversavam,
onde ela havia ouvido pela primeira vez uma voz que não pedia que ela fosse menos do que era. E pensou em Benedita. Sempre Benedita, com sua sabedoria de rio que vai ao mar. Cada vez é de um jeito que só existiu aquela vez. O amor que havia chegado errado e complicado e construído sobre um chão instável, aquele amor tinha sido real do mesmo jeito. Havia existido nos espaços entre as palavras, nas tardes de chuva, nos pedaços de bolo e nas folhas de louro e nas conversas sobre livros que ela nunca havia esperado ter. Havia existido nos degraus quebrados e nas mãos oferecidas sem exigência, no feijão ensinado e no café com 2 xícaras, no silêncio daquele banco que havia se tornado, sem que nenhum dos dois pudesse apontar o momento exato, um lugar compartilhado. Não era o amor perfeito dos romances de Alencar, onde tudo se encaixa com a lógica dos destinos predestinados. Era um amor do mundo real, do Brasil real de 1873, com todas as suas hierarquias e injustiças e contradições, um amor que havia chegado pelo caminho errado e havia decidido existir de qualquer jeito. Eu quero, ela disse. E havia nessas 2 palavras, as mesmas 2 palavras do sim que havia pronunciado meses antes em circunstâncias tão diferentes, uma qualidade completamente nova. Porque desta vez eram dela. Desta vez, ela havia sido perguntada. Desta vez, ela havia escolhido. Ele não disse nada. Mas ela sentiu, na quietude dele, algo que se parecia com alívio, o tipo de alívio que só existe quando você havia estado com medo de uma resposta que não chegou, e agora ela chegou, e era a resposta que o coração havia estado guardando como aposta. Aquela noite, Leonora fez uma das refeições mais elaboradas que havia preparado em anos. Não porque havia alguma celebração oficial, não havia convidados, não havia anúncio, não havia nada que o mundo reconheceria como um evento. Havia apenas 2 pratos na mesa, e uma lamparina acesa, e o cheiro de canela no ar que ela havia colocado no doce de frutas quase sem perceber, como a mão coloca as coisas que sabe de cor. E havia, naquela mesa simples de madeira escura, algo que não havia estado ali antes, a sensação de que o lugar pertencia a ela também. Não porque alguém havia dado, mas porque ela havia ficado, e desta vez, havia ficado por escolha própria. O Brasil de 1873 continuaria sendo o Brasil de 1873, com todas as suas crueldades e injustiças e a lentidão monumental das transformações que demoram gerações. As coisas não se resolvem com o casamento, nem com um acordo, nem com uma conversa numa varanda ao entardecer. Leonora sabia disso melhor do que ninguém. Mas havia aprendido também, com Benedita, com os livros, com as estações da fazenda, com aquele homem complicado sentado do outro lado da mesa, que algumas histórias não são sobre resolver tudo. São sobre escolher continuar, mesmo sabendo que o chão vai tremer de novo, mesmo sabendo que vai doer, mesmo sabendo que a vida real não tem a limpeza dos finais de romance. São sobre o sim que você diz quando ninguém está pedindo. São sobre a mão que você segura não porque precisa, mas porque quer. Fora, o vento de setembro levava as últimas folhas velhas pelos caminhos de terra da fazenda, e o café crescia, e as estrelas voltavam uma por uma para o seu lugar no céu, e a vida continuava, mais inteira, mais honesta, mais parecida com o que ela havia sido feita para ser. Se essa história chegou até você, se você sentiu o peso de cada escolha, o sabor amargo de cada obstáculo e a doçura desse desfecho, então você sabe o que o amor verdadeiro pode custar e o quanto vale a pena. Dá um curtir se essa história tocou seu coração. Deixa nos comentários qual foi o momento que mais emocionou você. Eu adoraria saber o que você sentiu. E se você quer continuar vivendo histórias como essa, histórias que a gente carrega no peito por muito tempo depois de ouvir, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova esperando por você. Obrigada por ficar até o final. Até a próxima história.